Bom, pessoal, boa noite, tudo certo com vocês? Vamos entrando na sala, vamos entrando para essa aula, né? Essa aula online, né? As coisas como elas estão, tá acontecendo bastante esse movimento na internet, né? Que todo mundo acessa as coisas. Nós aqui do Aprendiz já vimos nesse movimento, mas que bom que agora todo mundo já está entendendo um pouco mais dessas aulas, já facilita o acesso, já facilita o mecanismo, né, o ritual. Então entrem todos, fiquem todos à vontade. Vamos começar aqui, vamos falar exclusivamente de energia solar, tá certo? Deixa eu me apresentar para vocês. Então, olá, meu nome é Guilherme Saraiva, eu sou engenheiro eletricista e atuo há 4 anos exclusivamente no segmento de energia solar. Já tenho mais de 300 projetos solares aprovados por todo o Brasil e também já fiz algumas coisas na América, fora aqui do nosso país. Hoje, nessa aula, eu vou mostrar como você pode ingressar nesse segmento e, assim como eu tive, ter sucesso dentro dele, atingindo seus objetivos pessoais e principalmente profissionais, como ganhar dinheiro de verdade para poder ter uma vida mais abundante, poder cuidar da sua família, viajar, adquirir experiências, atuar com tecnologia, visitar diversas empresas de variados segmentos. Eu faço isso até hoje e é muito legal. Tu conhece vários tipos de negócio, é muito bom fazer isso, conversar com empresários, conversar com famílias, conversar com pessoas, né? E ao mesmo tempo levar essa solução para essas casas, para esses empresários, porque a gente agrega valor a eles, tá bom? Essa é a vida de quem atua com energia solar e tem sucesso dentro do setor. E nessa aula nós vamos começar essa caminhada juntos. Eu vou falar sobre o setor como um todo, explicando como é a cadeia desse segmento e aonde você irá entrar nesse jogo. Falarei dos números do segmento e do seu espetacular crescimento, empresas, potencial energético do nosso país e como funciona toda essa tecnologia solar. Tá? O que é um módulo, o que é um inversor, nós vamos falar sobre o sistema fotovoltaico. Tá bom? Então não se preocupem, nós vamos andar por todo esse panorama nessa aula de hoje. Então, pessoal, é muito importante você aprender isso que eu vou passar para você. Porque caso você não entenda essa base, esse princípio da tecnologia, será muito mais difícil você atingir os seus objetivos lá na frente. Eu vou te entregar a visão macro, o suporte de toda a sua trajetória dentro do segmento. Mas tenho que deixar um aviso que é o seguinte: depende de você absorver todas essas informações e utilizá-las para o seu crescimento. O não entendimento do que eu vou falar hoje para vocês, passar aqui no quadro, através de experiências também, pode lhe prejudicar ali na frente. Então, tenha foco e vamos juntos rumo ao sucesso dentro do segmento solar. Beleza? E pessoal, antes de continuar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que você deve estar pensando que isso é muito bom para ser verdade, sucesso, dinheiro, viajar, ser feliz, né? Prover a família, atuar com tecnologia nos dias de hoje. E no seu lugar eu também duvidaria se isso tudo não estivesse acontecido, estivesse acontecendo comigo. Foi assim que eu comecei, duvidando, as coisas não eram bem certas. Eu comecei em 2016, quando o segmento recém tinha iniciado, né? Mas depois de ver os números e as projeções para o segmento, eu entendi como tudo funciona e realmente eu acreditei naqueles números. E graças a Deus deu tudo certo. Tudo que eu tenho hoje eu devo à energia solar e aos sistemas fotovoltaicos. Mas quando eu entrei eram só números, só projeções. Você irá ver esses números, eu vou mostrar para vocês, mas também você irá ver que pessoas reais, assim como eu, que estão surfando essa onda. No seu lugar, eu também pensaria a mesma coisa. E é bom ficar esperto mesmo, porque hoje em dia tem muito espertinho por aí querendo o seu tempo e principalmente o seu dinheiro.
Mas eu peço para você deixar essa dúvida de lado e me escutar. E só depois você tire as suas conclusões. Se no final dessa conversa você não se convencer, tudo bem, é a vida e seguiremos em frente. Mas eu vou te provar que o que eu estou falando é verdade através de pesquisa e dados reais. E eu vou te adiantando uma coisa, que é muito importante você saber desde já. Não existe resultado sem esforço, não existe pílula mágica, não existe fórmula que funciona sem você ter que se esforçar. Eu mesmo trabalhei muito para colocar tudo isso em ordem, para facilitar para você. E depois, só depois de eu ter absolutamente certeza de que eu descobri que iria dar certo, ou seja, que aplicando tudo isso que eu vou ensinar para você, você vai atingir os objetivos pessoais e profissionais que eu citei no início do vídeo. Ganhar dinheiro de verdade, vida abundante, prover a família, viajar, entre outras coisas. Eu decidi mostrar como tudo isso é possível e realizável, né, através dos ganhos que o setor da energia solar pode lhe entregar. Então, vamos começar. Puxa o caderno, puxa uma caneta, o que for para você anotar, anota aí e eu irei começar a aula daqui, tá certo? A tecnologia da energia solar, ela funciona da seguinte forma. Depois a gente vai falar sobre o kit, mas eu gostaria de falar sobre a cadeia no Brasil. Como é que está funcionando toda essa cadeia do segmento? Os sistemas fotovoltaicos no Brasil, eles atingiram 4 classes, né, que a gente chama de 4 cadeias. Então, basicamente é o seguinte, nós temos o fabricante, depois nós temos o distribuidor, depois nós possuímos o integrador e por último nós temos o cliente final. Então, como tudo isso funciona, tá? O fabricante fabrica, né? Fabrica os módulos, os inversores, o kit estrutura, cabeamento, proteções, tá? E os distribuidores os distribuidores são quem fazem a compra em massa. Então fazem realmente as importações para o nosso país e os fabricantes nacionais que já existem, né, fazem a fabricação dos produtos. Então, principalmente módulos e inversores é tudo importado. O restante geralmente é fabricado aqui no nosso país, tá? Os fabricantes fabricam, cada um tem sua fábrica. O distribuidor é o cara que compra de todos e junta esses produtos para formar o que a gente chama de kit fotovoltaico. O que engloba esse kit? Tá? O kit possui módulos, inversores, estrutura, tudo aquilo que eu falei para vocês, cabeamento, proteções. Então é o distribuidor, tá? É esse carinha aqui que junta tudo e faz a venda para o integrador, tá? Quem é o integrador? Somos nós. Somos nós quem, Guilherme? O integrador é o cara que faz projeto, o integrador é o cara que faz instalações, o integrador é o cara que vende esse material, que atua junto ao cliente final. Então, se você atende a ponta, se você quer trabalhar com serviços dentro do segmento ou vendendo material para o cliente final, você é um integrador solar, tá? E é para esse público aqui, tá? É para os integradores que o Aprendiz Solar existe. E é para isso que essa palestra que a gente está fazendo aqui hoje, essa aula que a gente está dando para vocês, ela é feita. Ela é com foco no integrador, trazendo conhecimento, conteúdo, expertise, experiência, né, dados, informação para esse público trabalhar, esse público ter sucesso dentro do segmento, tá? E quem que é esse público?
como eu falei para vocês, é quem faz os serviços. Então, quem que pratica os serviços no nosso segmento na parte de integração? Na parte de projetos, são engenheiros, são técnicos, projetistas em geral, tá? Quem realiza as execuções? Geralmente, eletricistas, instaladores em geral, pessoal que trabalha com telecom. Quem mais que atua aqui, que atende a ponta? Empresários, querendo montar o seu negócio de projeto e execução, representantes comerciais, vendedores no geral. Então, esse conteúdo, né, que a gente está mostrando para vocês, essa palestra, essa aula, é para esse público. Nós estamos atendendo integradores, explicando o mecanismo aqui, mas o nosso foco, o nosso direcionamento é ensinar a fazer esse processo. Tá? É ensinar o integrador a converter vendas para o cliente final. E eu gostaria agora de trazer, o nosso próximo assunto é referente aos dados do segmento. Então, porque você, mas já tem muita gente, está todo mundo falando disso, né? Eu vejo que o mercado está prostituído, né? Como é que está essa situação? É disso que eu vou falar para você agora. Então, preparei uns slides, né? Nós vamos botar na tela, eu vou falando aqui, mas eu quero que você visualize também esses números para não restar nenhuma dúvida, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. O mercado de integradores, hoje no Brasil, ele já atinge mais de 12.500 empresas ativas. Então, no Brasil, já tem mais de 12.500 empresas ativas. Esses dados que eu vou passar para vocês são dados que vieram agora do primeiro trimestre de 2020, tá? Então, são dados quentinhos para vocês. Além disso, pessoal, a gente vem numa melhora da tecnologia, né? A gente vem aperfeiçoando a taxa de conversão tanto dos negócios quanto da eficiência dos sistemas fotovoltaicos. Então, o que acontecia? Há 4 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, lá em 2016, nós tínhamos placas de 270 watts, né, com uma eficiência de 15, 16%. Em 4 anos, saltou para placas de 440 watts. E a eficiência dessas placas, então, subiram junto. Hoje nós temos placas aí monocristalinas de 19% de eficiência. Eu vou falar um pouquinho mais das placas depois, mas só para vocês terem uma ideia da evolução. Em 2016, quando a gente começou, no Brasil o que bombava era inversor de string, que vende muito até hoje. Mas já possuímos outras 2 tecnologias que eu também vou falar para vocês quando a gente chegar na parte dos inversores, tá? Mas olha como em 4 anos tudo evoluiu muito. Além disso, a taxa de conversão também melhorou. Então, mesmo que tenha muitas empresas, a demanda ela aumentou numa proporção ainda maior. Em 2016, nós tínhamos 5 a 6% de taxa de conversão, ou seja, cada 100 orçamentos que as empresas entregavam, 5 ou 6 eram convertidos. Hoje, nos dias atuais, nós temos 17% de conversão. Então, cada 100, 17 negócios convertem. Tá? Isso é dados gerais, uma média entre as empresas, né, entre aquelas 12.500 empresas ativas atualmente. Tá? Outra coisa muito importante que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o preço do sistema fotovoltaico para o cliente final, ele estabilizou nos últimos 6 meses. Então, o que aconteceu? Nós vínhamos numa decrescente muito forte, né? Os kits eles custavam bastante e foram diminuindo ao longo do tempo. Mas no último semestre, essa diminuição ela não ocorreu mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Brasil o preço ele se estabilizou. Não vai ter, muitos clientes diziam para mim assim, não, Guilherme, eu vou esperar 1 ano porque isso aí é novidade e ainda vai baixar, né? Esse argumento ele era válido na época, mas hoje ele não é mais, tá? Por quê? Porque o valor estabilizou. Então, se você não faz agora, espera 1 ano,
o teu payback vai ser pior. É isso que eu também argumento bastante. Ó, nós temos um payback de 4 anos, vamos dizer, né? Um retorno do investimento. Eu vou esperar ano que vem, tá? Então ano que vem vai ser 4 anos. Se ele tivesse feito hoje, ano que vem seriam 3, né? Então não vale mais a pena esperar para fazer. E muitas pessoas se deram conta disso. Falando em empresas, pessoal, quero trazer também dados para vocês, dados históricos, né? Eu falei que agora, né, início desse ano, nesse primeiro semestre, né, nós tínhamos 12.500 empresas ativas. Ano passado, nessa mesma época, nessa mesma pesquisa feita há um ano atrás, nós tínhamos 6.000, tá? Então, o número de empresas mais do que dobrou. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É muita empresa entrando no segmento e a taxa de conversão se mantendo ali 16%, 17%, se mantendo alta. Por que isso está acontecendo? Demanda, pessoal, tem demanda. As pessoas que estão entrando, elas estão tendo sucesso. As pessoas que estão entrando, elas estão convertendo vendas, elas estão realizando projetos, elas estão realizando as execuções, elas estão vendendo produto, tá? Para vocês terem uma ideia da evolução ainda mais. Em 2017, no meio do ano, eram 1.620 empresas. Em 2018, 2.741 empresas. Julho de 2018, 4.029 empresas. Né? Então, olha só, o crescimento é exponencial, ele quase que dobra sempre. E de um ano para o outro, tu ter o dobro de empresas e a taxa de conversão crescendo, o que isso quer dizer? Quer dizer que estão vendendo, está todo mundo vendendo, está todo mundo surfando essa onda, está todo mundo realizando projeto, está todo mundo realizando execução, está todo mundo vendendo kit. Por quê? Por causa dos benefícios dessa tecnologia. O nosso país é um país muito grande, então nós temos várias áreas, vários territórios e é claro que essas 12.500 empresas elas estão espalhadas por aí. E deixa eu dizer para vocês, as oportunidades, elas estão nesses dados, nesses números. Então prestem atenção, tá? Para vocês terem uma noção, dessas 12.500 empresas que eu citei a vocês, 47%, em torno de 47% estão no Sudeste, 18,3% no Sul. É nada, pessoal. No Centro-Oeste inteiro, 11%. Nordeste, em torno de 18%. E no Norte, em torno de 6%. Então imagine agora, se você está vendo esse vídeo, se você está vendo essa aula e você está no Norte, você está no Centro-Oeste, você está no Sul, Nordeste, tem muito para crescer, tem muita coisa para fazer, né? E vocês vão entender quando eu entrar no assunto potencial energético do nosso país. Além disso, pessoal, as cidades, estados, estão todos se movimentando. Então, se a gente puxar alguns dados de rankings, por exemplo, nós vamos ver assim, ó, Minas Gerais é o estado top, é o estado que mais está convertendo vendas e está instalando sistemas fotovoltaicos. Rio Grande do Sul e São Paulo ficam brigando entre a segunda e a terceira posição, tá? Depois nós temos Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro. Falando da evolução, tá, da fonte de energia solar no Brasil, se a gente pegar os números de ranking, por exemplo, estadual, nós vamos ver Minas Gerais em primeiro, Rio Grande do Sul em segundo, São Paulo em terceiro, Paraná, Mato Grosso e por aí vai. Mas a gente vai encontrar cidades, pessoal, que são cidades pequenas que estão no topo do ranking quando a gente fala de cidades. A minha vizinha aqui em Santa Cruz do Sul é uma das cidades, ela tem 100, 200 mil habitantes. E no Brasil é uma das cidades que mais tem sistemas fotovoltaicos. Então, para vocês verem o potencial da tecnologia, o potencial que nós podemos atingir, tá? Ainda dentro desse segmento. Além disso, olha esse dado que sensacional. Entre 2012 e 2019, o setor solar fotovoltaico brasileiro gerou mais de 130 mil empregos, tá?
Então, só para vocês terem uma ideia de quanto emprego gerou. Para vocês terem uma noção, na crise de 2014, 2016, ali aquela crise política, né, que teve, que afetou a questão econômica também, o segmento que mais faturou, que mais trabalhou dentro da crise foi o segmento de energia. E nesse segmento, dentro, o setor que puxou isso, né, foi o setor fotovoltaico. Então, a energia solar, com crise ou sem crise, é bem importante nós falarmos isso por causa do momento que estamos vivendo agora, tá? Ela vai continuar e as suas conversões vão continuar. E por que eu digo e afirmo isso? Eu passei pela crise de 2016, já dentro do segmento fotovoltaico, e por que eu digo isso com convicção? Os sistemas fotovoltaicos, eles entregam uma coisa que se chama redução de custo fixo. E quando a gente está vivendo algum momento de instabilidade, as pessoas querem fazer o quê? Enxutar seus gastos, né? Deixar tudo muito enxuto, tanto na vida empresarial, na sua empresa, quanto na sua vida privada, na sua pessoa física. Então, isso acontece que elas realizam esse investimento para trabalharem, né, para gastarem menos e trabalhar, deixar o sol trabalhar para elas. Tá bom? E olha esse dado, continuando então, 130 mil empregos, né, foram gerados de 2012 a 2019. Mas a demanda está tão grande que agora em 2020 a previsão é que serão gerados 120 mil empregos. Ou seja, juntando tudo que foi gerado até 2019, é para gerar num ano só. Esse é o boom. Esse ano que vem, 2022, quem entrar agora nesse setor vai pegar uma onda aí muito boa de ser surfada, tá? E como que a gente tem convicção de que isso vai acontecer? Se a gente olhar para a nossa matriz energética brasileira, a hidrelétrica nem se fala, né? Nós temos ali a geração hídrica em torno de 62% a 70%. Da produção que a gente usa hoje, da energia que todos nós utilizamos, vem dessa fonte. E o restante é dividido entre várias. Então nós temos ali as termoelétricas, gás natural, PCHs, né, que são hidrelétricas um pouco menores, mas também estão dentro da hídrica, nuclear, fósseis, entre outras. E nós temos aí a eólica e a fotovoltaica. A fotovoltaica, falando dentro do nosso segmento, hoje, de toda a matriz energética, ela é 1,5%. O resto é de outras fontes. E se eu tenho 1,5%, imagina o quanto eu não posso crescer, quanto esse setor não vai crescer exponencialmente. Então, o que acontece? Nós temos 1,5% dentro de uma matriz que produz muita energia, nosso país ele produz muita energia, e eu tinha 5 anos atrás 0,1, 0,2. Então esse 1,5% eles aconteceram nos últimos 5 anos. É muita coisa, é muita produção de energia, tá, pessoal? Outra informação também, outro dado que eu quero trazer para vocês, tá? Referente a potencial energético do país. É muita coisa que a gente pode fazer dentro desse segmento, né? São muitas coisas que ainda vão ser feitas e quem entrar agora vai surfar uma onda aí muito boa, né? Eu tenho convicção disso, certeza, né? Espero que eu esteja passando esses dados aí para vocês. Tá? São dados reais, né? Pesquisas. Essas pesquisas elas têm como fornecedora a Greener, tá? A Greener é a maior empresa de pesquisa de energia solar dentro do segmento de energia solar aqui no nosso país. Então acredito que dá para confiar nesses dados, tá bom? E pessoal, comentem aqui no chat o que vocês estão achando. Vai botando as perguntas aí. Nossa equipe está aqui comigo para responder isso, tá? Então vão gerando perguntas, tá? Tudo que vocês precisar, que elas vão ser respondidas instantaneamente pela equipe e a gente vai trocando ideia também
pelo chat, tá? Continuando então o nosso assunto aqui. Aqui no nosso país, o potencial de geração de energia, ele é muito grande, tá? Para vocês terem uma ideia, e esse dado é um dado que eu falo ele de boca cheia, eu sempre trabalhei com ele, eu falo isso para os clientes, falo isso para parceiros, faço isso para todo mundo que quiser ouvir, tá? O nosso país, para vocês terem uma ideia, o potencial energético e radiação solar dentro do nosso planeta Terra, nós estamos numa posição muito privilegiada para realizar essa produção de energia solar. Para vocês terem uma ideia, lá na Europa, Itália, Alemanha, países que são muito mais evoluídos em termos de tecnologia, tá? Para vocês terem uma noção, a Itália tem 25%, a Alemanha tem quase 30% da sua matriz energética fotovoltaica, tá? Nós temos 1,5%, então olhem a diferença. E lá, por exemplo, na Alemanha, não se produz no melhor lugar deles, melhor lugar, melhor telhado, melhor solo no país inteiro, tá? É pior em termos de radiação solar do que o nosso pior aqui. O nosso pior lugar aqui no Brasil para se produzir energia solar é melhor do que qualquer lugar que se possui lá. Então, para vocês terem uma ideia da abundância de radiação solar que nós temos aqui no país, tá? Ah, mas no sul, sudeste tem invernos mais rigorosos. Isso não vai influenciar, porque a irradiação solar ela é muito boa. E outra coisa, para quem entende um pouco de eletricidade, a maior perda em cabo, né, são questões de aquecimento, né? A maior perda elétrica que a gente tem de energia é aquecimento. Então, às vezes uma temperatura não tão alta é até benéfica, até aumenta o rendimento da produção de sistemas fotovoltaicos. Então, o nosso país ele tem um potencial enorme, tá? Tanto de radiação quanto de estrutura física. Nós somos um país continental, tá? Outra coisa, a nossa regra brasileira, ela permite eu produzir num lugar e abater em outro. Então, tem várias questões que juntando fazem com que esse setor está explodindo, está crescendo e tem bastante gente entrando nele para surfar essa onda. Agora, pessoal, eu vou falar do sistema em si. Nós temos 3 tipos de tecnologia no Brasil. Deixa eu pegar isso aqui. Nós temos os sistemas on-grid, nós temos o sistema off-grid e nós temos os sistemas híbridos. Tá? O que é um sistema on-grid? On, ligado na rede elétrica, grid, rede. Tá? Então, sistemas on-grid são os sistemas que a gente trabalha, os sistemas que a gente produz energia e injeta na concessionária. É esse cara aqui que faz o setor crescer. É nesse cara aqui que o cliente final tem interesse. E é sobre esse cara aí que nós vamos focar o nosso conteúdo, os nossos estudos, as nossas aulas. Tá? É nele que a gente foca. Tá? Os sistemas off, desconectado, né? Off, desconectado da rede. Então, o que é um sistema off-grid? É um sistema com banco de baterias em locais onde o problema do cliente é falta de energia, zero. Eu não tenho energia lá, eu preciso. Então, quem tem essa dor, que a gente chama, né? Quem tem esse problema, aí sim são os sistemas off-grids, tá? Que é 1% da população brasileira, tá? O híbrido, o que é o híbrido? É a junção dos dois. Então, eu tenho um sistema fotovoltaico que está interligado à rede da concessionária, tá? Porém, quando a rede cai, deu falta de energia, aconteceu alguma coisa, e eu não quero ficar sem, pelo menos para lâmpada, tomadas, geladeira e algumas coisas, tá?
eu tenho um banco de bateria, eu tenho um equipamento que converte essa energia e consegue ser utilizado. Então, o sistema híbrido basicamente é isso, o off-grid basicamente é isso, e o on-grid é o sistema que nós vamos focar. Tá bom? On-grid. Por que nós vamos focar? Porque provavelmente que vocês têm interesse aqui e é o que a gente tem interesse de passar para todos vocês. Os integradores solares no Brasil, é aqui que eles ganham dinheiro, é aqui que acontece a mágica, é aqui que o cliente final é atendido. Tá? Por quê? Quando a gente injeta energia na rede, nós conseguimos trazer 4 benefícios principais. Tá? O primeiro deles, e um dos principais, é redução de custo fixo, tá, pessoal? Então hoje quem investe em sistemas fotovoltaicos investe para reduzir seus custos fixos. Por isso que com crise, sem crise, não interessa, sistemas fotovoltaicos vendem, tá? Por quê? Porque é para reduzir o custo fixo. A pessoa ela está deixando de jogar o dinheiro dela fora, né? Que hoje ela paga uma conta e deu, tá? E está adquirindo um sistema, está trazendo dinheiro para o bolso, né, através de um corte de um gasto que ela vai ter, chorando, não chorando, ela vai ter que pagar essa conta. Tá? O segundo é retorno do investimento. Tá, pessoal? Esse é o segundo benefício. Tá? Então, eu não tenho tanto esse negócio de redução de custo fixo, eu quero investir. Tá? Fotovoltaico, o kit fotovoltaico, ele é um patrimônio, ele vale, ele tem valor monetário. Tá? Então, muitas pessoas compram esse sistema fotovoltaico para serem investidores. Então, ao invés de eu botar 20 mil reais, 50 mil reais lá na poupança para me render 0,4 ao mês, eu vou botar no fotovoltaico. Então eu investi no fotovoltaico, deixando de pagar energia, esse dinheiro vai vir para mim. Se tu faz um cálculo lá, vai dar até 3% de rendimento por mês. Então é um ótimo investimento sem risco para ser realizado. Tá? O terceiro benefício, vida útil. Tá? Sistemas fotovoltaicos têm uma grande vida útil. Nós temos garantia de 25 anos de placas, garantia, né, dos módulos fotovoltaicos. Se cuidar bem, fazer manutenção, limpeza, pode chegar a 40 anos. Então é uma tecnologia que ela transcende gerações, ela vai para a próxima. Tá? Eu vou colocar, mas meus filhos também vão usufruir. Tá? Inversores, já tem inversores com garantia de 25 anos também. Então nós estamos falando de uma tecnologia que vai a longo prazo e isso dá segurança na hora da pessoa adquirir o seu. Tá? E o último, mas não menos importante, sustentabilidade. E esse é um benefício talvez assim de primeira não muito importante, mas depois ele é um baita de um benefício. E por quê? Quando a pessoa compra um fotovoltaico ou começa a pesquisar sobre isso, beleza, ela está querendo retorno de investimento, ela está querendo retorno de custo fixo, né, ela quer uma coisa que vai durar para ela bastante tempo. A sustentabilidade ela é importante, ela ajuda a vender, ela tem o seu marketing próprio, né, a questão do verde, mas ninguém compra por ser sustentável, tá? Fato. Porém, depois que a pessoa adquire o seu sistema fotovoltaico, eu julgo e creio que esse se torna um principal benefício. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando a gente diz que sustentabilidade é um benefício, a gente quer dizer o quê? Sustentabilidade, tudo que é sustentável, né, tudo que é ecologicamente correto, atinge 3 pilares: socioeconômico e ambiental.
tá? Então, e o fotovoltaico, ele atinge esses 3 pilares também. Então, o social, tá? Nós falamos sempre que o fotovoltaico atinge a questão social de que forma? Na questão de estilo de vida, tá? Muitas pessoas não adquirem aquecedores, muitas pessoas não compram ar-condicionados, não investem em tecnologia em sua casa, uma geladeira que faz gelo, por exemplo, quem que não quer ter uma, chuveiro elétrico com uma potência lá em cima para ter uma água bem quente. Por que as pessoas não fazem isso? Por causa do custo da energia elétrica da concessionária. Então, a partir do momento que tu tem um sistema fotovoltaico, que tu mesmo produz a tua energia, tu se dá o direito de algumas coisas que antes tu não se dava, tá? Então a gente diz que o sustentável, né, o benefício sustentabilidade na questão social é esse. Ele traz para você esse estilo de vida, essa qualidade de vida para que se tenha benefícios. A questão socioeconômica, né, questão econômica, então social, econômico, é a questão do retorno de investimento, né? Então, retorno de investimento, redução de custo fixo, ele entra dentro do critério sustentabilidade na questão econômica. Isso eu falei até agora, não vou entrar nesse assunto novamente, tá? E na questão ambiental também. Então, pensa o seguinte, nós precisamos consumir energia elétrica. Atualmente, energia elétrica, Wi-Fi, celular é necessidade básica, né? Ninguém mais vive sem. E se vive, está por fora, né? Então, o que acontece? Nós precisamos de energia, nós precisamos produzir energia. O nosso país, ele criou muitas PCHs, muitas hidrelétricas, né? Mas isso não vai mais acontecer. Por que não vai acontecer? Porque é muito desmatamento. É muito desmatamento de fauna, flora, né? Não vai mais passar. As últimas que construíram deu a maior briga, né? Então, essas hidrelétricas elas não vão ser mais construídas. Nós precisamos achar uma nova fonte de energia, tá? E o fotovoltaico ele vem como essa opção, porque ele pode ser colocado em qualquer lugar do Brasil com abundância de produção por causa do potencial energético que o nosso país tem. Então, a questão ambiental é o fotovoltaico, ele não desmata, ele não agride, né? Ele é uma ótima tecnologia para ser implementada, tá bom? Então, pessoal, esses são os 4 principais benefícios que um sistema fotovoltaico on-grid, né? Ou seja, interligado na rede, possui. Sistemas fotovoltaicos on-grid. Mas do que é feito esse sistema? Vamos à explicação. Deixa eu limpar esse quadro aqui e vamos nessa. Pessoal, então os sistemas fotovoltaicos on-grid, ele tem os seus componentes. Mas eu vou falar dos principais, tá? Os módulos fotovoltaicos são os geradores, que é aquelas placas que a gente vê em cima dos telhados, tá? E também em estruturas de solo. Então, os módulos fotovoltaicos são quem produzem energia. Só que esses carinha aqui, eles produzem a energia em corrente contínua, tá? Existe a irradiância solar, bate na placa, agitação de moléculas através do que a gente chama de junção PM, né? É produzido a energia em corrente contínua. Então, atualmente no Brasil, né, a gente trabalha com módulos policristalinos e monocristalinos, está entrando agora bem forte e provavelmente é uma tendência aí que fique, tá? Só que a gente não trabalha em corrente contínua nas nossas casas, nas nossas empresas, a gente trabalha com corrente alternada. Então eu preciso transformar esse CC em CA. Como é que eu faço isso? Através de inversor.
tá? Inversores fotovoltaicos. Esses inversores fotovoltaicos, atualmente no Brasil nós estamos trabalhando com 3 tecnologias. Um inversor de string, normal, tradicional, que é o que todo mundo praticamente conhece. Microinversores e SolarEdge. Tá? Para quem quiser saber mais sobre as tecnologias, tanto de módulos quanto de inversores, nós temos nosso canal no YouTube, tem vídeo só disso. Tá? Vocês podem entrar lá, nos seguir. Toda vez que a gente manda um vídeo novo aí, vocês vão receber. É um canal exclusivo de fotovoltaico, a gente não fala de outra coisa, tá? Mas o inversor tem essa função. Ele tem a função de transformar a parte de corrente contínua em corrente alternada, tá? E ao mesmo tempo proteger, realizar as proteções necessárias. Depois eu tenho a parte de estrutura, eu tenho a questão dos disjuntores e DPS, né? Os disjuntores, DPS, né? Para surtos elétricos, tá? Eu tenho os meus cabeamentos. Cabeamento é muito importante, por quê? Porque dos módulos até inversor, o cabeamento é um cabo que a gente chama de cabo solar. Tá? É um cabo especial para transporte de corrente contínua. E depois que a gente vai para a corrente alternada, a gente tem o cabo normal, o cabo elétrico para a corrente alternada, que é o cabo que a gente conhece, que a gente encontra em qualquer loja de material elétrico. Tá? Então, juntando todos esses componentes, módulos, inversores, estrutura de fixação, disjuntores, DPS, cabeamentos, questão de acabamentos, aterramento é muito importante. Vou até botar aqui. Tá? Tudo isso junto, interligado e operando é um sistema fotovoltaico. O que significa a palavra sistema fotovoltaico? Foto vem de foto, né? Ou seja, luz, voltaico vem de volts, eletricidade. Então, eletricidade através de luz. E isso forma um sistema, né? Um sistema que produz eletricidade através da luz solar. Tá, pessoal? Isso são os componentes de um sistema fotovoltaico. Bom, pessoal, uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer agora. Caso você acredite que tudo isso que eu passei para você é verdade, né? Ou seja, tudo isso que eu aprendi, né, nos anos trabalhando com sistemas fotovoltaicos, existe um próximo nível desse jogo aqui, né? E antes de eu te ensinar como você pode chegar a esses resultados, eu quero te mostrar, quero te falar como eu cheguei nessa fórmula que te leva para o próximo nível. Porque é importante você saber como eu cheguei nesse método. Desde 2016 eu atuo com a implementação de sistemas fotovoltaicos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em 2016 foi o boom do solar aqui no Brasil, porque houve uma atualização da norma na época e isso incentivou e fez com que os clientes se interessassem por essa tecnologia. Na época, eu e minha namorada, atual esposa e sócia, tanto da Voltatec quanto do Aprendiz Solar, nós tivemos um insight sobre esse mercado. Ninguém sabia nada sobre esse assunto, nem engenheiros, nem eletricistas, nem meus professores na época de faculdade na área da engenharia elétrica. Literalmente, o Brasil estava feio de conhecedores da energia solar. Isso me chamou muito a atenção. Eu comecei a estudar a tecnologia e consumir todo o conteúdo que vocês possam imaginar. Eu acho muito engraçado lembrar desses fatos, porque, por exemplo, eu escrevia sistemas fotovoltaicos no Google e aparecia: você quis dizer sistemas fotoelétricos. Eu me lembro disso. No YouTube, eu tenho quase certeza que não aparecia nada referente a esse assunto. E se tinha, né, era quase nada. Eu fui estudar esse assunto, vi as projeções, vi os números, vi o crescimento do segmento, o potencial solar desse nosso país e vários outros dados que eram muito bons. E alguns deles eu trouxe aqui para vocês hoje
para vocês terem a mesma informação que eu tive quando eu entrei nesse setor. E realmente, depois de ver todos esses números, eu acreditei nessas informações. Eu e a Carol estávamos indo embora do país, porque estava feio o negócio, mas resolvemos ficar e abrir a Voltatec Energia, que é hoje uma empresa especializada em energia solar, sendo a primeira da Serra Gaúcha e uma das primeiras do Brasil inteiro. Para vocês terem uma noção como realmente apostamos nessa tecnologia, abrimos a empresa no mesmo mês que a crise política estava no auge do Brasil, que foi o impeachment da presidente Dilma na época. Foi uma loucura, mas graças a Deus, com muito trabalho, estudo, dedicação, conseguimos os resultados que a gente chama de expressivos, né? Que foi os resultados que mudaram a nossa vida. E com esses resultados, a gente conseguiu ter uma estrutura muito melhor do que a gente tinha antes de atuar nesse segmento. Para atingir esse resultado, eu precisei dominar todas as áreas da tecnologia, ter entendimento de como funciona o sistema fotovoltaico e seus componentes, saber realizar a implementação dele em todo e qualquer local, realizar o projeto e a homologação do sistema junto à concessionária de energia elétrica e, é claro, aprender a vender essa solução para todo e qualquer público-alvo, que basicamente são 4: as residências, o comércio, a indústria e a área rural. Além de entregar a solução completa para o cliente final, ou seja, materiais, instalação, projeto e homologação, nós também dávamos treinamentos presenciais. E a minha empresa cresceu muito rápido, ela cresceu muito rápido mesmo. E eu estava faturando de verdade, ganhando dinheiro de verdade, trabalhando com a minha parceira e realizando todos os meus sonhos, nossos sonhos e objetivos, pessoais e profissionais. E aí eu me deparei pensando, o que eu fiz para atingir esse resultado expressivo? O que eu fiz? Qual a diferença entre mim e os outros? E eu descobri a resposta. E quando eu fiz essa descoberta, eu sabia que não poderia ficar com ela só para mim. Seria muito injusto da minha parte, além de, claro, ferir os meus princípios. Eu sou uma pessoa muito simples. Então, lembra que eu falei para você lá no começo que era muito bom para ser verdade? Pois eu também pensava isso, porque eu via que funcionava e funcionou muitas vezes para ser sorte. Funciona até hoje, né? Os meus resultados eu vivo deles. Então, eu comecei a ver o dinheiro sobrando, as contas do mês todas pagas, viajar, ajudar a minha mãe e a minha irmã, poder ter uma vida mais tranquila financeiramente, ou seja, eu mudei o meu status, mudei a minha vida, coisa que não era possível antes. Pós-energia solar realmente aconteceu. Eu mencionei brevemente para vocês, mas deixa eu falar um pouquinho mais. Eu realizava treinamentos de energia solar e sistemas fotovoltaicos quando abri a empresa. Inclusive, houve muitos meses mesmo, que foram esses treinamentos que colocaram comida na minha mesa. Mas como a Voltatec Energia cresceu muito rápido, nós tivemos que focar nos clientes finais. E acabou que eu deixei os cursos de lado. Mesmo não atuando com os treinamentos, eu sempre fiquei pensando sobre isso. Até que um dia eu pensei, depois de anos, e se eu fizesse tudo online? E aí nasceu o Aprendiz Solar. Conteúdos e materiais gratuitos para auxiliar o integrador solar no dia a dia e os cursos que eu considero pilares para poder atuar. Eu fui atrás de outras empresas que queriam vender mais e, aplicando o meu método, adivinhe só, novamente deu certo. Os mesmos resultados surreais que eu tinha alcançado. A minha missão é ajudar, é compartilhar e é partilhar. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que é isso que eu faço. E por isso eu resolvi ir mais longe das minhas reflexões e pensamentos. Até que pensei, eu sei o que eu fiz para ter sucesso e agora eu vou te contar. Para chegar onde eu cheguei, dentro do setor fotovoltaico, eu tive que dominar 4 áreas que eu considero indispensável caso o seu objetivo seja ter sucesso dentro do setor de energia solar. Ter o completo entendimento de todas as áreas básicas,
saber sobre a tecnologia e como ela funciona, é preciso entender de instalação, de projetos e, é claro, a questão comercial dos sistemas fotovoltaicos. E foi por isso que eu tomei a decisão de unir os 4 cursos, essas 4 bases que eu te falei agora, que eu já possuía, em um só. O que eu chamei de O Caminho Solar 4x1, que são 4 cursos, ou seja, introdução, instalação, projeto e vendas de sistemas fotovoltaicos. Faço isso porque eu amo e faço isso com muito carinho e dedicação. Eu nem precisava fazer isso, mas eu vim lá de baixo e estou crescendo. Então, nada mais justo do que eu compartilhar e ensinar a minha fórmula para que outras pessoas, assim como você, possa fazer o mesmo movimento que eu através da energia solar, para que tenha sucesso e cresça da mesma forma. Esse sou eu e esse é o Aprendiz Solar, simples assim. Eu adoraria falar tudo em 1 hora aqui dessa conversa, mas é humanamente impossível, porque para obter grandes resultados, você precisa de um grande comprometimento. Não existe mágica, existe método. E é por isso que eu quero te convidar para o Caminho Solar 4x1. Nesse treinamento, você aprenderá os 4 pilares para atuar nesse segmento, repetindo: introdução, instalação, projeto e vendas. E eu estarei com você em todo o processo, desde as videoaulas até as mentorias ao vivo que teremos durante o curso, que durará em torno de 1 mês. E você vai aprender o passo a passo para colocar em prática e atingir os resultados que eu sei que é possível. E quanto o meu método vai custar? As videoaulas disponíveis dos 4 cursos juntos possuem um valor de mercado próximo a R$ 3.200, só para vocês terem uma ideia. As mentorias que haverão durante o curso, no dia a dia, no meu dia a dia, eu cobro em torno de R$ 10.000. Dentro do treinamento, há muitos arquivos e materiais, como projetos prontos, modelos de contratos de compra e venda, modelo de orçamentos e planilhas que, se você for contratar individualmente ou através de uma franquia, por exemplo, iriam te cobrar em torno de R$ 5.000, fora toda a equipe de TI que eu movimento para entregarmos tudo até você. Eu tenho uma fila de clientes querendo essa consultoria, curso e ter acesso a mim, além de toda a equipe por trás. Então, eu não posso cobrar muito barato, porque seria injusto com outras pessoas que já pagaram por isso, inclusive. E também porque eu quero que você se comprometa. E quando você paga barato, as chances de você não se dedicar são muito maiores. Eu já vi isso acontecer antes. O preço para o treinamento do Caminho Solar 4x1 é R$ 5.700. Mas como estamos nesse momento da economia e eu me comprometi com você que ficou até o final para me ouvir, eu quero ajudar. E eu vou fazer uma loucura aqui, oferecendo tudo isso que eu falei por R$ 897, ou em 12 vezes de R$ 90. Mas essa condição é apenas para os primeiros 100 inscritos. E eu vou dizer que caso você queira ser um dos 100, tem que correr. Porque temos mais de 5.000 pessoas cadastradas nessa aula aqui agora para participar dessa próxima turma do Aprendiz Solar. Além disso, eu sempre coloco uma garantia. E nesse aqui, nos primeiros 7 dias, se você não gostar ou entender que não é uma boa oportunidade para você, eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu sei que isso não irá acontecer. Sabe por quê? Porque eu e você vamos nos comprometer com a causa e o resultado virá. E sinceramente, esses R$ 897 fazem essa oferta ser inegável, principalmente pelo bônus master que o treinamento possui e que eu só falo após você estar junto comigo, porque eu não quero que esse bônus interfira na sua decisão de ser um aluno do Aprendiz Solar. Então agora você tem 3 opções. A primeira delas é você me ignorar e não fazer nada, acordar amanhã e continuar como se você nem tivesse me ouvido e nem tivesse ouvido tudo que eu falei para você. Mas você sabe quanto isso vai te custar.
Eu te mostrei os números, te mostrei as possibilidades e você não pode dizer que não funciona, que é real. Se os outros conseguem, você também conseguiria. A segunda opção é você tentar fazer tudo isso sem ajuda. É possível? É possível sim. Eu, por exemplo, fiz sozinho, mas eu demorei 3 anos. Quantas vezes você vai errar, perder dinheiro e colocar o seu negócio em risco? Eu já fiz isso para você. É sofrer à toa, perder tempo e, é claro, dinheiro. E a terceira e última opção é você optar por aceitar a minha oferta, que é um método comprovado, que funciona, que transforma vidas, empresas em um curto período de tempo. Para aceitar essa oferta, você só precisa clicar agora no link que deve estar aparecendo por aí e garantir o seu lugar. Se você está garantindo o seu lugar, quero te dar os parabéns e bem-vindo ao melhor método de energia solar do Brasil. A partir de agora, estamos juntos. Se você não entrar, eu lamento. E como eu sempre digo, daqui a algum tempo você poderá ter se arrependido da decisão que não tomou hoje. Lembre que as decisões que nós nos arrependemos durante a nossa vida são aquelas que não tomamos. Mas eu não quero que ninguém fique em cima do muro. E agora eu vou deixar você decidir. Você quer ter sucesso e atingir os seus objetivos pessoais e profissionais, ganhar dinheiro de verdade, poder ter uma vida abundante, poder cuidar da sua família, viajar, adquirir experiências, atuar com essa tecnologia, visitar diversas empresas de variados segmentos, conversar com muitas pessoas, levando essa solução para as casas de famílias para agregar valor a elas? Se sim, vem comigo que eu te ensino e eu te ajudo. Qualquer dúvida, eu e minha equipe a partir de agora estaremos no WhatsApp do Aprendiz Solar que está disponível nessa página e atenderemos cada um de vocês. Um forte abraço e nos encontramos do outro lado do sol. Uma boa noite a todos e obrigado por participarem da nossa aula. Até mais, pessoal!